agradecer ao professor João Machado pela apresentação inicial, e agora a ideia é aproveitar a presença do João para a gente discutir, né? Então, já o professor Cândido Guerra está aqui, vai abrir. Quem quiser perguntar, só se identificar aqui. João, eu achei interessante porque gerou um debate antigo, para mim, para eles, então mais antigamente, para mim é antigo, imagina os alunos. O debate em torno, desencadeado, de certa forma, pelo livro do Henri Manuel, né? Troca Desigual. E eu lembro também que, você lembra, você lê francês? E logo em seguida, a Márcio Perrot, que publicou o livro do Emmanuel, lançou um livro com debates em torno. Então, ou seja, depois daqueles cadernos passado e presente. Foi um debate interessante, mas, de certa forma, estava sepultado. Eu acho que um grande mérito da sua, entre outros, né, da sua fala foi recuperar um pouco esse debate, que eu acho um debate interessante. Ficou meio adormecido, não sei porquê. Bom, eu tenho algumas observações aí laterais. Uma eu acho que vai de encontro à tentativa disso. Essa questão é mais importante. Porque, entre outras coisas, no bojo do debate em torno da troca desigual, houve uma questão que entrou também, foi acesamente discutida, não sei, das várias correntes marxistas, se o trabalhador do país é mais explorado do que o trabalhador, ou vice-versa, do que o trabalhador dos países subdesenvolvidos. Inclusive o Chico de Oliveira menciona no Crítica à Razão, dá uma pontada nesse debate. Né? Você tem que medir, diferenciar o salário por produtividade, isso que você está falando. Não fica só em comparar salário, não dá. Você tem que fazer uma comparação e diferenciar o salário por produtividade, obviamente. O Chico dá essa. Bom, mas então, dentro desse debate, se o trabalhador era mais explorado nos países, é difícil você medir isso em termos marxianos, que você mede a taxa, o grau de exploração para a taxa da mais-valia. Óbvio, né? O mais explorado, aquele que tem a maior taxa da mais-valia. Esse é o critério de Marx. Né? Bom, tem um trabalho interessantíssimo da Elizabeth Bartolai Silva, que trabalhou no GES, nos idos dos anos 80, participou da formação do PT. Bom, não vou mencionar essas coisas. Bom, então. Os bons tempos. Não sei se você leu, chama Refazendo a Fábrica Fordista. Então ela fez o seguinte, uma comparação. Vamos fazer uma comparação internacional para checar esse negócio. Ela pegou a Ford, produção de pegou a Ford, a Dagenham, na Inglaterra, e a Ford brasileira. Só tinha um. Produção do mesmo veículo, mesmo bem, homogêneo, Scott. Aí comparou, foi lá e fez uma comparação técnica de campo, fazer essas coisas de lá, né? Abaixo do telefone, fazer trabalho de campo. Então ela foi visitar as duas fábricas e constatou que o nível de tecnologia da guerra ligeiramente, obviamente tecnologia de processo é mesmo, um pouco mais, né, automatizado lá em Dagenham do que aqui, e comparou as condições de trabalho. Uma questão importante, que eu acho que sofre consequências diretamente da questão institucional que você falou, certo? É a diferença de intensidade de trabalho. Então, quais as diferenças? Dada mais ou menos a mesma tecnologia, controlada essa variável, né? Comparar a intensidade. O trabalhador no Brasil tem uma intensidade
mais-valia absoluta, intensidade e duração do trabalho maiores. Né? Produz mais-valia absoluta. E mais-valia relativa? Intensidade controlada, produtividade, mesma tecnologia controlada, produtividade estrito senso controlada, salário, né? Para ver mais-valia relativa. O salário, obviamente, o salário do trabalhador no Brasil é muito menor do que o salário para a mesma função. Leão de linha OS, que falava sobre, né? Operário massa, que falava os italianos, Polônia, né? Operário massa. O operário massa na Itália, para fazer o trabalho desqualificado, leão de linha, tinha um salário muito maior. Na guerra da Inglaterra, salário muito maior do que aqui. Ou seja, ela concluiu que de uma forma mais ou menos consistente, teoricamente, que o trabalhador no Brasil, na Ford, e isso pode ser generalizado para as montadoras, de um modo geral, é mais explorado do que o trabalhador na Inglaterra. Certo? Bom, então essa aí é uma questão, acho que muito importante. Eu acho que resvala não é exatamente o ponto que você está comparando, mas é uma questão bastante pertinente, né? Que é importante também. Hoje, essa troca desigual, mas existe também a questão das provas, que é o ponto-chave do Emmanuel. Embora eu acho que também de uma metodologia dele não é adequada. A visão dele que ele baseia esse diferencial numa questão de barreiras à mobilidade da mão de obra. Que o capital, ele falou, já que a mobilidade da mão de obra é menor, quase inexistente, naquela época é o caso. Enquanto que o capital tem uma mobilidade muito maior, certo, você vai ter salários, uma transferência dos trabalhadores. Isso com a tendência à igualdade das taxas de lucro, porém não do salário. Exatamente. Você pode aplicar o esquema de transformação, porque você tem uma habilidade de capital, mas está restrito, porque você não tem uma habilidade de no caso de um fator, né, que não é fator, do trabalho, né, a força de trabalho. Bom, e essa questão da diferença do valor individual e do valor social, acho que você concordo com você, mas eu acho que essa questão tem que entrar na questão da intensidade do trabalho, certo? Que é um fator que diferencia, pesa muito nessas trocas desiguais, na troca desigual, que tem uma influência direta de fatores institucionais que não são exportáveis, né? Tem uma imobilidade social, né? Óbvio, né? Então a questão da intensidade. E eu acho que o caso daqueles setores onde o valor social fica acima do valor médio ou modal, né? O caso genérico, de caso é esse, diferentemente de Ricardo, né? Seria o valor máximo, que é por causa de barreira. Então, a questão é mobilidade de fatores, é mobilidade de capitais, a questão das barreiras, né? O que faz com que esses setores permaneçam com valor de mercado, né? Acima do valor médio, é que alguma barreira, seja a mobilidade, uma barreira de entrada de capitais, seja, que é uma questão mais na área do Duda, seja uma barreira à transferência de tecnologia. Certo? Que faz com que você não tenha, né, porque é a concorrência que faz com que o valor se alinhe ao valor de mercado, tendo para Marx, eu acho, que é a questão da mobilidade, concorrência, que remete diretamente a Marx à questão da mobilidade do trabalho e do capital, principalmente. Então tem a questão das barreiras que impedem a concorrência com a mobilidade do capital, que está
mantém o valor acima do valor médio. Bom, Alguém? Professor, eu achei as suas colocações interessantes sobre vários aspectos, mas achei uma principalmente. Ela é transversal a toda a tese do Maurício Borges Lemos, quando ele discute a questão do espaço. E eu gostaria de ver se você conhece, evidentemente, a tese dele. E algumas questões, depois de ler a tese dele, que é uma tese, vamos dizer assim, parruda, são 682 páginas de reflexão intensa sobre teoria marxista. Eu gostaria, depois de ler a tese dele, sempre ocorre as questões que você colocou e procurou responder. Principalmente com relação à questão do câmbio e a questão da influência do câmbio na troca desigual. Eu estou correto quando faço essas colocações? Ou você acha que são coisas que, embora se tratem de assuntos bastante próximos, apesar do título, né? Uma é internacional, o outro é sobre espaço específico, se realmente elas são transversais. Então, uma última a terminar. Não? Então, vamos ficar com essa primeira rodada. Não, eu vou começar por essa última questão. Eu, infelizmente, não li a tese do Maurício, não. Suponho que tem uma relação, sim, porque a questão de diferença de países é um tipo de diferenciação espacial, né? Agora, como eu não li, não posso dizer mais sobre isso, né? Também. Me parece que sim. Agora, eu, infelizmente, não posso. O Duda que leu, ele poderá falar com mais... Agora, com relação às questões do Cândido, bom, primeiro, eu acho que essa questão da análise dos diferentes graus de exploração no plano internacional é uma questão muito interessante mesmo. Entre países, né, de comparação entre países. Inclusive, isso que tem peso na tese do Emanuel, mas tem um peso maior ainda nas discussões do Rui Mauro, por exemplo, e era uma parte importante da interpretação sobre a especificidade latino-americana, né? E eu acho que, eu não conhecia essa pesquisa especificamente, Elizabeth, né? Mas eu acho que é claro que dá para a gente, pelo menos, fazer uma aproximação do que seria o grau de exploração em termos marxistas, fazendo esse tipo de procedimento. Contando o tempo de trabalho, tentando estimar a intensidade, né? Avaliar se há ou não diferenças tecnológicas. Acho que isso aí não completa a discussão, mas certamente faz uma aproximação. Quer dizer, a ideia de que a exploração termina sendo maior num país como o Brasil, e outros, né, naturalmente, a gente pode pensar assim, não é o que seria sugerido pelo Marx, quando Marx fala que a taxa de mais-valia de autoexploração vai aumentando com a produção de mais-valia relativa. Né? Então a gente poderia pensar, os países mais desenvolvidos terminam tendo um grau de exploração maior porque tem mais-valia relativa. Mas eu acho que não, porque o Marx não estava tratando aí, ele não, é uma das coisas que ele não chegou a tratar, tem uma outra referência muito episódica, mas ele não chegou a tratar de relações econômicas estruturadas no plano internacional com desigualdades expressivas entre países, né? Eu acho que quando isso é levado em conta, né,
me parece que é bastante lógico, raciocinando em termos marxistas, que a taxa de exploração termine sendo maior nos países mais atrasados, sim. Não só por mais peso da mais-valia absoluta, mais intensidade, inclusive com mais intensidade do trabalho, né? Mas também por essa própria situação de desorganização da classe trabalhadora. Então, e há uma outra coisa também, quer dizer, quando a gente pensa em salários, uma coisa que eu não li desta maneira no Marx, né? Li economistas pós-keynesianos, particularmente o Pazinetti, que é um economista que eu gosto muito. Salário é uma variável macroeconômica. Isso me parece uma coisa importante. E isso em vários sentidos, né? Inclusive a determinação do salário. O Marx não usa essa linguagem, né, macroeconômica, mas enfim, eu acho que é consistente com. Sim, então. Claro, mas não só por isso. Não só porque o nível de vida é mais ou menos comum no país, porque tem mais mobilidade, etc. Mas também porque o desenvolvimento técnico de qualquer tipo no país que melhore as condições de produção de qualquer bem, que direto ou indiretamente incide sobre as condições de vida da classe trabalhadora, os trabalhadores consomem, né? Faz parte, direto ou indiretamente, da cesta de consumo dos trabalhadores, né? O progresso técnico termina incidido sobre o valor do salário. Né? Aqui eu estou falando de valor de forma um pouco rigorosa, sobre o poder aquisitivo do salário, né? Sobre o salário real. Então, eu acho que, se a gente leva em conta tudo isso, é bastante provável que esta conclusão de que a taxa de mais-valia termina sendo mais elevada em países mais atrasados seja verdadeira, apesar de ter tido mais desenvolvimento de mais-valia relativa nos países centrais. Né? Eu esqueci uma coisa que reforça essa tese. Eu acho que o Marx achava isso. Porque entre as contratendências do capítulo 14, número 3, está o comércio internacional. E entre as coisas do comércio internacional está citado isso. A lei fundamental. Parece que é uma transferência que o investimento nos países desenvolvidos gera mais lucro que é transferido para os países centrais, aumentando a taxa de lucro. Ele fala de comércio internacional. Salvo engano, o Marx não fala em transferência de lucro quando ele fala de comércio internacional. Ele fala de duas coisas. Mas uma. Já tem que entender isso. Pois acho que a gente pode deduzir a partir dali, mas acho que ele não chega a falar. O que ele fala explicitamente, se eu não estou enganado, né, é que o comércio internacional contribui para baratear meios de consumo dos trabalhadores, portanto, para reduzir o nível de... E depois ele fala que o comércio internacional contribui também para baratear os meios de produção, para baratear o capital constante. Né? Então, o comércio internacional termina reforçando, vamos dizer, as duas contratendências básicas, né? Que é o aumento da taxa de exploração e barateamento do capital constante. Né? Mas eu acho que a gente pode desdobrar, sim, para chegar nessa conclusão. Mas faz isso no espaço nacional. Oi? No espaço nacional de quem está podendo sim. importar esses bens mais baratos. Sim, é isso. Ele está falando desse ponto de vista. Preparando a minha pergunta. Não, ele fala deste ponto de vista, do país que está importando esses bens mais baratos. Ele fala do ponto de vista da Inglaterra, do século XIX. Né? Ele está claramente fazendo referência à Inglaterra. Claro. Isso não resolve o problema do outro lado do mundo. Não resolve, ele não toca nisso. Eu acho que é uma questão que fica em aberto e a gente pode concluir que o efeito será outro, né? Naturalmente. Mas ele, salvo engano, não chega a tocar nisso. Não, mas... Agora, sobre a questão do Emmanuel, eu queria aproveitar para completar um pouco o que eu acho. Eu acho o Emmanuel um autor brilhante. Não acho que seja um marxista muito, vamos dizer assim, completo. Acho que ele tem um conhecimento básico do marxismo, tem intuições interessantes, mas mistura muita coisa. Acho que ele não é um... Algumas coisas ele sai fora
do marxismo. Alguns falam mais ricardiano que neoclássico, mas enfim, não é um autor marxista que faça muita questão de ser consistente com o conjunto da elaboração do Marx, né? Mas acho que ele tem um conhecimento bastante razoável do Marx e tem insights bem interessantes, né? Mas a minha opinião, então, o que eu acho questionável na tese teórica básica dele? Primeiro, aquilo que eu já falei, né? Eu acho que ele superestima o grau de transferência de valor que haverá internacionalmente por conta de salários mais baixos, porque ele adota essa hipótese que me parece forçada demais, de que não existe diferença em termos de produção de valor na hora de trabalho do país mais atrasado do país mais avançado. Eu acho que há, né, por aquelas razões que eu já falei. E se há, parte do efeito que ele está atribuindo puramente a diferenças salariais terá outras explicações, né? E a outra coisa é isso, é que ele concentra toda a lógica dele nisso e termina passando por alto outras formas de transferência de valor, é como se o centro fosse só questão de salário mais baixo. Eu acho que esse é um tema, eu mencionei inclusive, né? Tem um aspecto em que a contribuição dele está correta, mas acho que há outras formas que ele não considera, né? A outra parte que é mais questionável da tese dele são as implicações que ele tira do ponto de vista político, que aí vai entrar, estava muito um pouco no espírito da época, né, de um terceiro mundismo, mas foi muito valorizado por gente que estava mais na linha terceiro mundista. Mas eu acho um autor, aquilo que você falou, que teve um papel importante em abrir essa polêmica. Eu acho que não só porque abriu, mas porque a argumentação dele tem partes interessantes. Ele não é um autor que a gente não possa deixar de lado simplesmente, né? Então, deixa eu só. Então, Hugo, Tomás e o Rafa. Eu devia conhecer melhor o seu argumento, eu li essa tese, mas na época que eu li, eu estava muito mais interessado nas sessões anteriores, essa discussão que você faz lá, salvo engano, no final mesmo do trabalho. Então eu confesso que estou aqui tentando pensar a partir daquilo que você disse, e não a partir daquilo que eu já tinha lido, né? Mas tem um pressuposto aí por trás dessa discussão toda que está aqui me fazendo levantar essa dúvida. É um assunto sobre o qual eu nunca refleti para valer, então se eu estiver falando uma grande bobagem, você diga, isso é uma grande bobagem, vai em frente. Mas você começou a sua exposição dizendo que ali toda aquela discussão do livro 1, 2 e 3, você está pensando ela como uma discussão no plano nacional. O problema internacional não está colocado ali. Eu entendo assim também, né? E aí fica para mim... a não ser pontualmente, né? Sim, toca às vezes, né? Dinheiro mundial, enfim, algumas circunstâncias, mas não é esse o lugar da discussão. Toca um pouco. Sim. Mas aí para mim ficam então duas questões, exatamente partindo dessa premissa comum, né? A primeira é, se é assim, né, não existe um pressuposto aí que está por trás disso tudo, que é exatamente o pressuposto da concorrência, né? Não existe essa força, a necessidade da presença dessa força que nivela, que equilibra, né, os diferentes setores, para que a gente possa falar em valor no plano internacional. E será que esse pressuposto não é um pressuposto que falta na realidade? Não é alguma coisa? Deixa eu formular isso de um outro jeito, um jeito metodológico, digamos assim. Nós temos um movimento ali de concretização das categorias, né? Assim, nós temos um movimento ali de determinação cada vez maior da realidade, né? Por que, depois de ter feito todo esse movimento, retornar ao plano do valor para pensar as questões internacionais, né? Por que não pensar esse problema já a partir do valor na sua existência objetiva, como moeda e como moeda nacional, né? E aí encarar o problema do câmbio como um problema inarredável, um problema de encontrar ou a moeda internacional ou o câmbio, né, como um problema inarredável. Quer dizer, por que o problema do valor deve ser pensado nesse nível internacional, né,
se ele só faz sentido, desculpa se eu estiver falando uma grande bobagem, mas ele só faz sentido, né, se a gente puser no centro aquilo que já está desenvolvido, o dinheiro, o valor existindo na forma do dinheiro. E dinheiro que tem nacionalidade e que precisa, portanto, para poder viabilizar uma troca internacional, encontrar uma relação de câmbio com o dinheiro de outra nacionalidade. Eu estou pensando muito mais nas condições de hoje do que nas condições do Marx. Pensando que aquela discussão que ele faz sobre o dinheiro mundial, ok, etc., mas não dá mais para deixar do jeito que está lá. Nós temos que pensar uma coisa que eu nem faço ideia de como é que a gente resolve. Mas enfim. Né? Acho que era o único amigo nosso que acha que dá para deixar daquele jeito é o Klaus. Será que ainda continua achando? Sim, eu sempre me pergunto, mas enfim. Então, é essa a questão, quer dizer, faz sentido pensar o plano das relações internacionais, que não são só comerciais, mas são também comerciais, né? A partir da reflexão sobre o valor, ou o caminho não deveria ser pensar isso, né, a partir do problema central, me parece, em economia internacional, que é o problema do câmbio, o problema de como é que moedas diferentes, que são desiguais, né, é só olhar para o mercado internacional hoje para a gente perceber isso, que são inteiramente desiguais, né, viabilizam transações ou não. E, de novo, onde a concorrência, se existe, existe de uma forma que me parece inteiramente distinta daquela que está colocada no plano nacional. Você falou dos trabalhadores de Detroit, né? mas você também falou de movimentos cambiais, né, que são decisivos muitas vezes. Quer dizer, eu não estou discutindo, não estou dizendo que pensar em termos de produtividade, força produtiva do trabalho não faça sentido, né? A minha dúvida é se a gente deve pensar nesse plano abstratamente, ou se só faz sentido pensar fazendo a mediação aí com a questão do dinheiro. Enfim, eu sei que eu não estou sendo claro, porque eu estou sendo confuso. Eu literalmente estou pensando enquanto falo aqui. Né? Mas... Não, agora eu vou fazer uma manobra explícita aqui e usar o poder de moderador para me escrever, para fazer uma pergunta, porque vai um pouco na linha de pensar em voz alta, só que eu fiz um pouco mais do... Peraí, não, exatamente. Deixa eu puxar para o outro lado, que é o que eu fui pensar em voz alta na frente de uma turma generosa de alunos que topou se inscrever na disciplina para ver reflexões sobre... por isso que tem um elemento que ok, o Hugo está ali, eu vou pensar de um outro jeito. Quer dizer, por que talvez faça sentido pensar na questão do valor no esfera internacional? Porque tem uma outra mudança estrutural no capitalismo contemporâneo, que seria e aí a aula final do curso eu abri lendo um longo trecho do Rubin, página 160, onde ele fala do trabalho abstrato, pré-condições para o trabalho abstrato, né? E uma delas é que o trabalho abstrato tem que ser abstrato internacionalmente, né? Que o trabalho tem que ter a capacidade de abstrair de especificidades nacionais, etc. Então já faz uma relação entre que o trabalho abstrato para valer, né, é só quando a troca ultrapassa a esfera nacional. Então o mercado mundial é um elemento importante, né, para que o trabalho abstrato apareça como tal, né, ponto. E vai um pouco mais adiante e faz uma relação entre quem é que articula as diferentes esferas nacionais, que é o comércio internacional. Ponto. É um trecho que depois, se precisar, eu posso... Para o curso, um belo trecho. O que é que mudou quando o Rubinho escreveu isso? Já ele vai pegar um trecho lá do Marx, do Teoria da Mais-Valia, etc. E hoje? Não é só o comércio internacional que vincula os países, é também a produção internacional. Porque apareceu um elemento novo, que é a empresa multinacional. E podemos dizer até que a empresa multinacional tem uma história, né? Era uma vez uma empresa que só fazia num país e vendia no outro. Era uma vez um país que fazia uma réplica dela no outro país, que o Cândido descreveu, né? Faz fábricas mais ou menos iguais, que se adaptam às condições, né? E agora nós chegamos num momento que é pegue uma coisa paradigmática de hoje, né, que é o iPod, né, o iPad, né,
que é um produto feito internacionalmente, né? Bolado nos Estados Unidos, o design no outro país, não sei o que, enfim, tem 40 países que estão envolvidos na produção de uma única coisa. Então, esse é quer dizer, como é que então a minha saída assim era dizer que tem esta novidade, né, que vai fazer um produto internacional, que eu diria que o valor já nasce internacional, né, porque entender a multinacional como uma máquina para usar os termos do João Machado na tese, né, é uma máquina de minimização de tempo de trabalho abstrato, distribuído internacionalmente, e vai olhar, né, o que cada país tem de mais vantajoso, e essa empresa conecta os diversos espaços nacionais, as diversas, né, intensidades nacionais de trabalho, diversas produtividades nacionais de trabalho, se aproveita das diferenciais dos diferentes salários, e é uma máquina que aproveita e se cria condições novas. Essa que é a questão né? Então tem um elemento e mais, e vai concorrer no cenário internacional, porque quem que é né? quem que disputa com a Apple, né? É a Samsung, né? Tem duas então, e aí tem um elemento de concorrência que é o cenário internacional direto, né? Então produtos, né, ok, não é generalizado, evidente campo, então toda a questão da pergunta tem sentido os espaços nacionais estão aí, etc. Não tem aquilo que o Hardt e o Negri, para pegar dois caras assim, né, que vou escrever no ano de 2000 aquele livro Empire, né, e vão falar, quase insinuar que já tem uma homogeneidade, as transnacionais homogeneizaram o mundo. Não é, né? Quer dizer, ou para usar o termo do João Machado, ele fala, bom, o problema é que tem uma operação da lei do valor diferente na esfera internacional, porque há um truncamento da difusão do progresso tecnológico, que não é, né, homogeneidade internacionalmente, e certamente as multinacionais não promovem esse destruncamento, né? Elas se aproveitam desses diferenciais preservando. Outra coisa pode detonar uma dinâmica que é outra história. Então um pouco por isso que é uma, né, eu queria acrescentar esse elemento para... Elas produzem esses diferenciais. Oi? Elas não produzem, as produções estão dados, elas se aproveitam deles e, né, consolidam, né, e muitas vezes, se você tem só um diferencial de salário, você vai e aproveita de condições políticas e impõe uma condição de intensidade que só é possível por razões políticas. É porque que a Apple usa os trabalhadores chineses empregados na Foxconn, né, em condições de intensidade de trabalho que são, né, então um pouco ela se aproveita dessa, né, então um pouco isso, né, eu acho que tem essa novidade que é o que, né, me faz enfim, por isso o João foi o problema da bibliografia, né, e então só para furei a fila aqui, oportunista mais transparentemente, né, então agora o Tomás e o Ravel vai. Na verdade eu vou fazer um complemento à pergunta do Dudu, reconhecendo a possibilidade, né, da formação de um valor internacional e que poderia se pensar que, como tudo fala de uma discussão do Bobin, né, que na verdade a realização do trabalho abstrato se daria na troca, mas haveria uma antecipação do trabalho abstrato já na produção, nesse sentido. Pensando na questão da troca desigual, você falou que no sentido da produção em si, não haveria uma troca desigual através do trabalho abstrato, porque ele se igualaria. Eu falei que há uma troca desigual de quantidades de trabalho concreto, mas não de trabalho abstrato. A quantidade de trabalho abstrato seria a mesma, já que... Mas que no plano nacional há transferência das empresas com diferentes... os capitais com diferentes produtividades. Eu queria saber como você poderia pensar essa coisa da transferência na produção através da multinacional,
Ainda mais porque são mercados, como o Bruno falou, monopolizados ou monopolizados. Nesse sentido. Falou do plano internacional, ecoa um tema importante na CEPAL, das trocas iguais. Deterioração do sistema de intercâmbio. Isso mencionou pelo menos 2 ou 3 autores identificados, embora muito diferentes, com essa escola. Saber quanto o debate da CEPAL se aproxima ou se afasta da perspectiva. Em linhas gerais, se eu puder. Bom, vou seguir agora a ordem, começar com a questão do Hugo mesmo. Olha, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que eu entendi, a questão é a ênfase que problemas de preço no plano internacional hoje estão muito mais relacionados com questões de taxa de câmbio, como elas se determinam. A gente tem que pensar muito por esse lado, né? As diferenças das moedas, da força das moedas e tal. Olha, eu concordo plenamente com isso, mas aí eu insistiria numa interpretação do método seguido pelo Marx como um método mais adequado, inclusive, para a gente compreender esta realidade complexa da economia capitalista, né? A minha interpretação não é. Marx começa com uma representação muito simplificada da economia capitalista, seguindo o Rubin, inclusive, né? O outros. A gente pode usar a palavra modelo, embora Marx não use. O primeiro modelo dele é uma economia de produtores diretos que trocam sem sequer mencionar a questão da diferença entre capital e trabalho assalariado. Relações mercantis em geral, produção, características gerais da economia mercantil. Depois ele vai complicar um pouco, vai introduzir aí a questão do capital, trabalho assalariado e analisar o plano do processo de produção. Depois ele vai acrescentando outras coisas, né? Ele tinha, eu acho que há uma polêmica também sobre até que ponto o Marx manteve em perspectiva ou abandonou os planos iniciais que ele tinha de redação do Capital, né? Que, como é bastante conhecido, pelo plano inicial dele, tudo que ele redigiu faria parte do primeiro livro de 6 que ele faria, né? Que teria depois um livro sobre o trabalho assalariado, outro sobre a renda da terra, depois ainda viria, bom, os planos variaram um pouco, estou fazendo referência a um deles. Depois ainda viria um sobre o Estado, relações econômicas internacionais, comércio mundial, e o último, mercado mundial e crise, né? Bom, variou um pouco, se não me engano, era mais ou menos isso. Quer dizer, eu acho que, de fato, como dizem alguns, ele integrou no que terminou sendo os rascunhões que ele fez do Capital, parte do que ele pretendia tratar depois, particularmente sobre a renda da terra, me parece isso mais claro, né? Sobre o trabalho assalariado, eu acho que ele integrou muita coisa, mas possivelmente haveria ainda assunto para tratar depois. Eu gosto da interpretação, inclusive, daquele autor dos Estados Unidos, o Lebowitz, que insiste muito que seria importante complementar o Capital raciocinando do ponto de vista do trabalho assalariado, que o Marx mesmo pretende. Acho interessante isso. Bom, mas enfim, ele, de qualquer forma, integrou coisas que ele inicialmente pretendia tratar depois, mas outras não integrou. Então, não integrou uma discussão sistemática do Estado, não integrou uma discussão sistemática das relações internacionais, vamos dizer assim, da estrutura do mercado mundial, que ele nem tinha formulado desta maneira a questão. Fala do mercado mundial, mas não chega a falar propriamente de analisar a estrutura do mercado mundial, parece.
Mas voltando, então, eu acho que ele vai complicando pouco a pouco as coisas, acrescentando mais temas, e complicaria mais se tivesse podido completar o plano inicial, né? Então, essas questões que o Hugo mencionou dizem respeito a questões que ele teria que desenvolver depois, quer dizer, o dinheiro não só nacional, mas no plano internacional, que ele faz uma referência disso no capítulo 3º, né? Mas é uma coisa ultra sumária. Ele não podia desenvolver mais ali, porque para tratar isso de uma forma mais concreta tem que falar do Estado, né? Ele não tinha falado do Estado, já tem que ter falado do crédito, e ele só vai desenvolver crédito mais para... Então, ele certamente, ao tratar posteriormente do Estado, daria um tratamento mais aprofundado do dinheiro, daria um tratamento mais aprofundado do impacto das diferenças cambiais, embora na época dele fosse diferente hoje, mas vamos dizer assim, se a gente fosse fazer hoje, dentro do método da concepção dele, teria que integrar muito mais. Então, eu concordo que tudo isso que você falou é fundamental. Agora, o que eu diria é que, dentro desse método, que nós vamos acrescentando complicações, né? Mas não vamos passando de um assunto por outro. Assim, não é que ele começou a falar de mercadoria e valor para chegar no dinheiro e capital, e depois que chegou no dinheiro e capital, basta ficar com dinheiro e capital. Acho que não. Continua a ser necessário manter aquelas determinações anteriores, usando a linguagem do Marx. Então, como acho que ele vai complicando mais, mas não vai jogando nada fora, essa discussão, do jeito que eu tentei sistematizar aqui, continuaria presente e continuaria tendo importância, eu acho, tendo importância na análise de hoje, tendo de ser complementada, complicada mais, com uma análise mais aprofundada dessas questões que você mencionou. Quando eu tentei aqui listar razões, né, para diferenças entre plano e valor no plano internacional, mencionei que uma das coisas da taxa de câmbio é justamente isso. Quer dizer, eu acho que essa discussão hoje, no nível mais concreto, para tratar de preços, né, ela tem que fazer referência à taxa de câmbio. Em certo sentido, isso já vai influenciar o próprio valor, né? Porque acho que tem para falar de uma escala internacional de produtividades médias do trabalho, além de intensidade média do trabalho, que é o que o Marx já fala, nós vamos ter que levar em conta que seria alguma coisa de escala de taxas de câmbio, enfim. Acho que tudo isso teria que ser integrado, né? Então, não sei se eu consegui ser claro, mas o que eu diria, que tudo isso que você falou, eu acho que é necessário e importante, mas eu acho que entra complementarmente, completando mais a análise. Não entra dando menos importância às questões que eu mencionei. E aproveito para falar da questão do Duda relacionando com isso. Eu acho que, de fato, a gente tem empresas hoje que já produzem no plano internacional, portanto já existe uma produção de valor no plano internacional. Mas como é que a gente computa isso? Se a gente puder fazer uma computação que aproxime da lógica teórica do Marx, né? Eu acho que uma empresa que produz o mesmo produto dividido entre vários países terá no final, o que será o valor desse produto? Será uma soma dos valores das várias partes produzidas nos vários países, né? E cada parte produzida no vários países contada de acordo com o valor nacional do tempo de trabalho, vamos dizer assim, com a expressão nacional do tempo de trabalho em valor, para ser mais exato. Então, uma parte é produzida na China. Bom, na China, a hora de trabalho corresponde, na escala internacional, a uma certa quantidade, isso aí vai ser somado. Uma outra parte foi produzida nos Estados Unidos mesmo, tem uma outra, a hora de trabalho aí vai ser contada de uma outra maneira, porque na escala de produtividade internacional está em outro plano. Então, eu acho perfeitamente correto isso, mas diria, isso não invalida essa ideia de que a gente precisa, de qualquer jeito, de pensar, para entender essa economia de hoje, uma escala internacional de produtividade do trabalho que se expressa, né? Uma escala internacional do valor produzido na hora de trabalho média nacional. Uma expressão que eu não tinha usado, mas me parece que é boa. Se for escrever de novo, incorporarei essa expressão, né? Uma escala internacional de
produção de valor por tempo de trabalho. Não sei se está claro o que eu estou falando. Acho que a gente teria que pensar desta maneira. Me parece a mais consistente com o que o Marx trata. E me parece consistente com a realidade atual também. E a partir daí, a gente teria a passagem do plano de valor para o plano dos preços. E aí entrarão outras coisas mais concretas, inclusive influências da política monetária, da taxa de câmbio, da força das moedas, enfim. Tudo isso tem de entrar, né? Não sei se eu fui claro, mas eu vejo assim, quer dizer, a gente tem que ir integrando esses outros elementos, mas essa integração é feita apoiando-se assim, nas partes anteriores, não deixando de lado. Eu acho que a gente... Mas aí aparece uma tremenda verdade. Se aparece uma coisa que o produto, o valor dela, o valor desse mercadoria que está saindo, esse somatório de valores nacionais, que é um elemento que já nasce internacional. Sim. Isso é diferente. Sim. Sim, é diferente, mas me parece que segue a mesma lógica. Sim, não tem jeito de pensar assim. Parece que segue a mesma lógica. Só deixaria de haver isso se a gente tivesse a plena homogeneidade do espaço mundial. Mas isso, o Estado mundial, nós estamos longe disso. Não sei se é a tendência de chegar lá, né? Com relação à questão do Tomás, né? Aí eu não sei se eu entendi inteiramente, não. Porque o que eu estou tentando falar assim, há transferências de valor no plano internacional, propriamente. Sempre que eu falo de transferências de valor, né, eu acho que, quer dizer, eu me refiro, e acho que é assim que o Marx faz, a diferenças entre preço e valor. Né? Então, há transferências de valor no plano internacional que são decorrentes de variações de preço, que tem todas as explicações que eu tinha mencionado, né? Essa questão da maneira de fixar a taxa de câmbio, que já tem um impacto, dada a própria lógica da desigualdade da evolução tecnológica internacional em apreciar as moedas, e, portanto, o trabalho, né, dos países mais desenvolvidos, e depreciar as moedas, e, portanto, o trabalho dos países menos desenvolvidos tecnologicamente. E as outras questões, controle de cadeias comerciais, controle de uma empresa por parte de satélites, enfim, tudo isso, né? Então, acho que há essas transferências de valor no plano internacional. Agora, o que eu tentei dizer também é que há uma outra coisa que também costuma ser chamada de intercâmbio desigual, que eu acho que não é propriamente transferência de valor, né? É uma troca em que há uma desigualdade de horas de trabalho trocadas, né? Mais horas de trabalho de países mais atrasados por menos horas de trabalho de países mais avançados, mas que não corresponde, nesse caso, à transferência de valor, porque estas mais horas de trabalho do país mais atrasado correspondem à mesma quantidade de horas de trabalho abstrato do país mais avançado, portanto, ao mesmo valor. Então, aí eu estou falando, aí é uma desigualdade, há perdas e ganhos, mas elas já acontecem no momento da produção. A questão que você mencionou do Rubin, que é uma das coisas importantes da discussão dele, né, de que o valor, portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário, tempo abstrato, né, é determinar, só existe concretamente no momento da venda, mas já é pré-determinado no momento da produção, né, eu acho que é uma outra discussão. Né? Essa é uma discussão que teve muita importância no debate dos anos 70 e tal, inclusive onde alguns autores interpretaram o Rubin, eu acho, de maneira muito equivocada. Alguns autores que se dizia que eram da escola do Rubin, mas acho que no fundo que chegaram a dizer que o valor é determinado no momento da venda, né? Terminaram chegando numa posição em que na prática eliminava a diferença entre preço e valor. Acho que o Rubin não faz isso. E não faz isso justamente por causa desse argumento, né?
vamos dizer assim, uma coisa é o valor só existir propriamente, só ser realizado, né, no momento da troca, no momento da venda. Outra coisa é que, como o processo de produção é um processo repetido, né, sistemático, no momento da produção, embora ele não seja realizado, já está quantitativamente, idealmente determinado, né? Na hora da venda isso será confirmado ou não, pelo preço, que aí poderá ser maior ou menor. Mas se o preço é maior ou menor, não significa que o valor é maior ou menor, como seria algumas interpretações. Tem um autor que, aliás, tem um livro que eu acho que no geral é muito bom, mas tem uma frase nesse livro que eu acho extraordinária, extraordinária nesse caso no mau sentido, a partir dessa reflexão chegar numa coisa absurda, né, que é o John Wilkes. Tem um bom livro, chama Capitalismo e Exploração, né, em inglês, né, acho que é do início dos anos 80, se não me engano, mas ele chega a dizer que conhecer qual foi o tempo físico de trabalho, a hora de trabalho concreto que se levou para produzir alguma coisa, não diz absolutamente nada, não incorpora nenhuma informação sobre o que é o valor da mercadoria. Acho que não, se a gente chegar a isso, aí nós cortamos completamente o vínculo entre tempo de trabalho e valor, né? Nós estamos autonomizando tanto a determinação do trabalho abstrato no momento da venda que ela se descola de qualquer significado de tempo de trabalho, né? Aí já é outra coisa. Eu acho que não. Mas eu acho que o Rubin trata essa questão bem, mas não é a esse aspecto que eu estava me referindo nessa discussão internacional. Não sei se eu fui claro, né? Mas talvez não tenha entendido inteiramente a questão. Agora, a questão da CEPAL, a questão da deterioração dos termos de intercâmbio, eu acho que é uma discussão relacionada com essa, do intercâmbio desigual a partir de diferenças tecnológicas, né? Mas é uma questão, acho que é relacionada com essa, e acho que as duas discussões são complementares, mas são distintas, né? Mas o que é o problema da CEPAL? Dizer que há uma tendência dos preços internacionais que faz com que, ao longo do tempo, cada vez mais horas de trabalho dos países subdesenvolvidos tenham que ser trocadas pela mesma coisa em termos de produto dos países desenvolvidos, né? Que significa a ideia de deterioração dos termos de intercâmbio, né? Você vai ter que ter cada vez mais produto e, portanto, cada vez mais hora de trabalho para comprar as mesmas coisas. Eu acho que isso está relacionado com essa discussão, não? Mas não me parece que seja a mesma questão. Eu diria que é um desenvolvimento complementar. Inclusive foi feito pela CEPAL sem nenhuma referência à discussão de teoria do valor, em termos de teoria tempo de trabalho, lei do valor, né? É uma discussão muito mais empírica, vamos dizer assim, a partir de medidas de preços internacionais, né? Mas eu acho que é uma coisa complementar. Professor Cândido, desculpa, só uma coisa, que diga-se de passagem, no artigo tristemente famoso, eu diria, do Serra e do Fernando Henrique, eles confundem, eles misturam, vamos criticar o Rimor, eles falam de uma coisa como se estivessem falando da outra. Fazem uma salada tremenda, me parece. Uma salada. Nada contra as boas saladas. Professor Cândido. Me veio aqui a mente, quando eu falava de taxa, se você for analisar levar em consideração a questão da fixação e da dinâmica das taxas de câmbio, né? Força militar dos estados vai interferir nisso. Mas aí, pegar o exemplo europeu, aí eu lembrei do exemplo europeu agora, hoje em dia. Eles têm uma moeda só, e são países diferentes. E você tem problemas de competitividade interna.
você tem, eu acho que tem troca desigual internamente. Exatamente. Você tem, obviamente, os países mais desenvolvidos, a Alemanha, sugando o valor internamente dos países periféricos. Valor e outras coisas mais. Né? E toda a legislação social também. Ou seja, é um caso que você pode pensar, obviamente, abstraindo mil complexidades, mil detalhes, mas onde você tem isso? Não tem diferencial, pelo menos oficialmente, você não tem uma moeda só, não tem. E a troca desigual existe. Não é? Então, o caso europeu é muito mais complicado que isso. Mas dá para a gente dar tratos São Paulo e dá tratos. espaços regionais ali. São Paulo e outras regiões. Se eu conto, Não, eu acho que só bom, vocês têm outros. Então vou ver uma última questões. Então eu vou propor que o João faça uma intervenção de Uma questão não. encerramento. Não, Pode perguntar para a plateia. Não, no caso os comentários finais do João Machado. Não sei se comentários finais, assim, eu queria começar falando dessa questão. Eu acho que o Kant pegou uma coisa interessantíssima. Aliás, não tinha me ocorrido ainda. Eu acho que certamente um dos problemas que estão pesando nessa crise europeia, que é diferenciada, muito diferenciada segundo os países, é um problema de intercâmbio desigual. Porque aí, vamos dizer, o intercâmbio desigual não decorre da moeda comum. Ele decorre das diferenças de produtividade que não desaparecem com a moeda comum. Agora, a existência da moeda comum faz com que haja menos defesas para isso. Porque torna mais difícil, quer dizer, é muito mais complicado, você não pode desvalorizar a moeda. Se for desvalorizar, o equivalente a desvalorizar a moeda, reduzir os salários nacionais para poder fazer dessa forma a desvalorização, né? Que é muito mais complicado, evidentemente. Mas então, os mecanismos de defesa para essa desigualdade, que inclui a desvalorização da moeda, para perder mais na troca, mas em compensação equilibrar a balança, portanto se endividar menos e tal, esses mecanismos desaparecem, né? Então, de certa maneira, acho que uma interpretação interessante, sugerida por esse comentário do Cândido, né, é que a moeda comum tornou mais agudos os problemas de troca desigual, além de ter tido outras consequências. Né? Fez instaurar, embora de forma, o império do valor. De uma forma mais dura. Não, mas olha só, ele está caminhando no meu sentido. Porque agora temos uma moeda única, nós temos que nos enfrentar com essa moeda única. Sim. Nesse sentido, acho que faz todo sentido pensar esse espaço agora como um espaço onde o valor é um só. Valores individuais, mas existe uma determinação social do valor num plano que não é mais só nacional, no plano daquele conjunto de nações que tem a mesma moeda. Por que é assim? Porque tem a mesma moeda. Porque tem a mesma moeda. A minha pergunta lá atrás... Eu acho que essa ideia é interessante. Minha pergunta lá atrás não era no sentido de abandonar toda a reflexão sobre o valor, mas a minha pergunta era, em tomando toda a reflexão sobre o valor no plano nacional, para pensar os problemas de determinação de preços no plano internacional, né, será que nós temos que pensar numa teoria do valor mundial? Enfim, numa equalização de valores mundial? Ou não? Nós temos que pensar numa teoria dos dinheiros nacionais. Quer dizer, é aí que eu estava tentando... Eu acho que a gente tem que pensar as duas coisas. Até porque o pressuposto, e aí é que você tocou na exposição, um problema desse tipo. O pressuposto aí seria que nós teríamos uma concorrência nesse plano espacial. Né? Mas nós temos isso no plano global, efetivamente? Dá para falar disso? Eu pensaria em uma série de restrições, diferenciação de produtos, ausência de mobilidade de trabalho e capital, enfim.
Então, a minha pergunta não é... Legislações diferentes. Deixa claro, eu não tenho nenhuma resposta. Mas assim, a minha pergunta era anterior, assim, o que ganhamos pensando o valor nesse plano mundial? Assim? Ou devíamos pensá-lo no plano nacional e pensar essa questão mais do mercado global num plano já mais concreto? Então, o que ganhamos pensando o valor no plano mundial? Eu daria pelo menos uma resposta simples para isso. O fato de que a produção de valor em cada país é modificada pelos desenvolvimentos tecnológicos e, portanto, de produção de valor em outros países. Então, se isso acontece, é porque nós estamos tomando uma referência que influencia o conjunto, né, que é o valor no plano internacional. É mediado pelo câmbio, sim, mas é claro que é mediado pelo câmbio, mas o que tem nisso? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, você pode pensar o valor no plano nacional como influenciando a determinação do valor do outro lugar, sem pensar que ele é determinado do plano mundial. Sem pensar numa equalização, essa dimensão de essa dimensão social do valor, né, ela se faz no plano mundial. Aí eu estou sendo anti-Rubin, nesse caso. Esse texto que você citou não lembrava disso. Mas aí assim. Anti-Rubin? Porque o Duda está me dizendo que o Rubin diz lá a uma certa altura que o trabalho para ser abstrato tem que ser no plano mundial. Se for isso, se for isso, eu vou dizer, é um erro de tradução. Não é possível que o Rubin tenha em russo, você vai pegar o Rubin jamais teria dito isso. O Takenaga está vindo, hein? Desculpa, eu estou Mas o Takenaga é japonês ou russo? É japonês, não, tradutor. Você sabe isso direito? Eu estou interrompendo, desculpa. Realmente eu estou pensando igual. Não, Hugo, eu acho que isso aí que você está falando faz. Mas olha, eu acho que o que é importante da ideia de valor no plano internacional é dizer que há a determinação que a gente pode fazer nacionalmente a partir do momento que os espaços econômicos nacionais interagem. Isto aí muda, cria-se uma outra coisa, que não é um valor plenamente unificado no plano nacional. Vai manter mais diferença do plano internacional, desculpa. Não é um valor plenamente unificado no plano internacional. Não é, e só será se houver plena homogeneidade. Mas é uma estruturação internacional. Mas apareceu os multinacionais, nosso sim. Vai mudando. É uma novidade. Então, eu acho Há que valores diretamente internacionais. Isso que você está a dizendo? partir de situações diferentes de produção em cada país. Isso que você está dizendo escreve integralmente. O Duda disso de multinacionais eu acho mais problemático. No caso das multinacionais, o cálculo é feito pelo preço em cada moeda nacional e pelo câmbio, que depois vai converter isso para a moeda em que o produto vai ser vendido. E ele só pode ser feito desse jeito. Não tem sentido fazer o cálculo, a não ser se... Mas nós estamos calculando o quê? Calculando um Se valor mudar a relação internacional. cambial lá da moeda chinesa com o Estado, muda lógico. tudo. Pode, inclusive, fechar a vai ser a produção lá e planta passar para no cá. Brasil Os não cálculos, e não lá. os cálculos de preços têm que ser feitos em termos de preços. O cálculo das estratégias das empresas. Sim, e os cálculos das estratégias das empresas, no plano nacional ou no plano internacional, têm de ser feitos em termos de preço. Não tem sentido a empresa raciocinar em termos de valor. Agora, isso não significa que subjacente a este cálculo de preços que as empresas têm que fazer no plano nacional e no plano internacional, não esteja a determinação do valor. Eu acho que essa que é a questão. Está a determinação do valor. Num plano mundial ou num plano internacional? Essa que é a questão que eu acho que ainda nos... Me permita ler só para... Permita ler o trecho do Rubin aqui. Não, vou botar. Não, você não fez. Não, só para não. Porque de fato é um negócio que eu não tinha me chamado a atenção até preparar uma aula, né? Por isso que preparar a aula é bom. Página 160. Quando a troca está... Rubin, traduzido para o português, né? Quando a troca está restrita aos limites nacionais, o trabalho abstrato não existe ainda em sua forma mais desenvolvida. O caráter abstrato do trabalho atinge sua inteireza quando o comércio internacional vincula e unifica todos os países e quando o produto do trabalho nacional perde as suas propriedades concretas específicas,
por estar destinado ao mercado mundial, igualado aos produtos de trabalho das mais variadas indústrias nacionais. Fecha aspas. O que eu estou falando é que no tempo do Rubinho só o comércio mundial vinculava. Hoje a produção internacional também vincula. Então, isso que eu estou querendo explorar, não é em tudo, é em coisas restritas, etc., mas há elementos que só são produzidos internacionalmente. Então, tem uma novidade enfim. Você entendeu o ponto? Só para... Agora, eu também não sei a resposta. Fiquei tentada a provocar e para ver o que... Então, mas para concluir, a minha resposta para isso, então, que eu acho que é um ponto importante que você pegou, é que, no fundo, não há uma diferenciação a responder a isso no plano nacional e no plano internacional. No plano internacional é simplesmente mais complicado. Mas, vamos dizer assim, se a gente for pensar, nós vamos falar agora de como os capitalistas raciocinam, como eles armam suas estratégias e tal no plano nacional. Muito bem, eles vão fazer cálculos em termos de preço. Não interessa, não tem nada, nenhum interesse para nenhum capitalista saber o que é a determinação em termos de valor. Agora, isto, do ponto de vista da teoria do Marx, não sabem, mas fazem, como ele diz naquela citação que acho que é do capítulo 2, né, na determinação, e terminam sofrendo uma influência, porque a determinação do valor terá importância para fenômenos globais, tipo a formação da taxa média de lucro, etc., que são decisivos para a economia capitalista. Então, isso acho que já é verdade no plano nacional. No plano internacional, também, com a diferença que é mais complicado. Os capitalistas internacionais, empresas terão que fazer cálculos, inclusive para avaliar se vale a pena produzir aqui ou lá, em termos de preço, levando em conta a taxa de câmbio, e se ele vai pressionar o governo do país para conseguir um câmbio ainda mais favorável, sei lá, vai ter que levar em conta tudo isso. Não terá que se preocupar com o valor. Daí não se segue que, ao fazer isso, não esteja participando de uma determinação do valor no plano internacional, que terá consequências internacionais para a economia como um todo. Por exemplo, na formação da taxa média de lucro. Então, acho que essa que é, eu diria, a resposta que a gente pode propor, tá, para essa questão. Claro que o debate é complexo, né? Mas... última coisa, né? Eu acho que é uma discussão muito complicada nisso e tudo, porque do jeito que eu acho que o Marx vai desenvolvendo a teoria do valor e dos preços, né? Ela começa com valor e preço. Aí é mais fácil você pensar que dá para calcular empiricamente valor, porque do jeito que aparece no início, o valor seria o preço médio. Então você calcula uma série de preço por tempo, você encontrará o valor. Mas não é bem isso, porque tem que ter a formação de taxas de lucro médias. Então, ao longo do tempo, você vai encontrar, não é o valor, mas é o preço de produção, né? Vai ser o preço médio. Aí dá para você deduzir o valor empiricamente, ainda dá, porque a coisa é relativamente pouco complicada. Você bota uma fórmula lá e conclui que dos preços encontrados médios, que serão o preço de produção, você pode chegar ao valor. Mas o problema é que não é só isso. Aí depois você tem que levar em conta também valor individual e valor social. Você vai ter que levar em conta também preço. Você vai complicando tanto, tem tantas coisas que influenciam o valor e os preços, que no final das contas, é tanta coisa que não tem como você querer calcular empiricamente valor. O cálculo empírico, né, a proximidade vai ficando cada vez mais remota, né? E no final das contas, ele fica se perguntando se tem algum sentido usar uma categoria que terminou ficando tão distante do que aparece empiricamente. Tá? Não sei se está clara a questão que eu estou colocando. Não? Eu acho que isso é uma complicação, é claro, mas continua fazendo sentido ter esse caminho complicado que o Marx segue, falar de valor, falar de preço, porque no final das contas há alguns efeitos da produção de valor que
serão sentidos independentemente de ser possível ou não conseguir alguma aproximação empírica do que são os valores das mercadorias. Por exemplo, como no global, né, valor e preço terminam se equivalendo, no final das contas, né, no mercado mundial, você vai ter a formação de uma taxa não muito média, mas mais ou menos média de lucro, que vai ser determinada pelo valor, embora cada capitalista esteja fazendo seus cálculos em preço, levando em conta a taxa de câmbio e assim por diante, né? Então, acho que, se for verdade isso, eu acho que do ponto de vista da teoria do Marx isso é básico, termina que, ainda que fique cada vez, vamos dizer, o preço empírico vai ficando, porque é mais complicada a sua determinação, mais distante do valor, continua a fazer sentido todo esse caminho teórico complexo. E no fundo, né, já que a mesa está generosa e não está cortando a palavra, né, eu acho que no fundo o Marx complica muito, né? A teoria que você vai ver, começa a cuidar, mas essa complicação vem de onde? Vem da tentativa dele de reproduzir, teoricamente, o conjunto das determinações que incidem realmente, efetivamente, nos preços. Então, não é o Marx que é muito complicado, porque tem uma coisa, tem um valor social, outro individual. Na prática isso existe. Não existe? Não existem empresas mais avançadas tecnologicamente, outras menos. Se você raciocinar a moda padrão neoclássica, né, como uma única empresa única, é uma coisa que está muito... Então, nós temos que incorporar isso. Não existem essas diferenças na hora da venda, o preço. Então, no fundo, essa complicação toda do Marx, que eu acho que termina sendo muito grande, não é uma invenção dele, mas é a consequência teórica de tentar reproduzir no seu esquema teórico, na sua estrutura conceitual, as diferenças que se dão na própria realidade, que é cada vez mais complicada. Que é cada vez mais complicada, então nós temos que cada vez complicar mais. Então, eu acho que é complicado mesmo, mas eu acho que essa complicação não é uma invenção da teoria, aí seria mal, né? Não é um problema. Oi? É um ponto forte. É um ponto forte. Ela tenta reproduzir, teoricamente, de uma forma consistente, toda esta complicação. Obrigado de novo a oportunidade de debater com tantos amigos. Nós que agradecemos, acho que o debate em tempos do Grupo de Economia Política Contemporânea cumpriu todas as suas finalidades e foi muito além, né, porque eu acho que a quantidade a frase que eu queria ouvir, eu ouvi, ok, e há um valor nasce internacional em algumas condições, etc. Essa que é a conclusão do... E mais ainda porque abriram um conjunto outro, né? Eu na verdade, eu acho que até na interpretação do João Machado como bibliografia, eu restringi muito o progresso em direção à discussão da troca desigual, né? Eu queria mais a diferenciação dos espaços nacionais para cumprir, né, para perguntar onde que entra a multinacional. E a discussão aqui foi muito além, então acho que, né, para os alunos, né, que aproveitaram bem, né, desse outro elemento que é fundamental, etc. E além do mais, eu acho que as questões, né, do Hugo, do Kant, de vocês em geral, abriram um conjunto outro de questões para a gente explorar. E eu acho que tudo isso é uma excelente introdução para a próxima atividade na nossa, né? Então já fazer uma propaganda rápida, na quarta-feira que vem e na quinta nós teremos o professor Suzumu Takenaga, né, que vem cá para discutir o Rubin, né, os seus ensaios sobre o dinheiro, né, de uma, e depois discutir. Já está traduzido para o alemão. Mas tem um bom texto do Takenaga em inglês, você pode, que comenta isso. Que é o texto que ele vai apresentar aqui. Você falou para o João para ele ficar aqui. Estica que vai ser uma coisa. Né, o Takenaga vai criticar essa tradução.
Ele vai entregar para você em japonês e russo para você conferir. Beleza, promete. Então já para todo mundo já divulgar e está todo mundo convidado, lógico. E agradecer mais uma vez a excelente contribuição do professor João Machado. Não é surpresa que seja excelente, mas a gente quer sempre agradecer. Muito obrigado.